Olá galera, vamos aqui para a correção do nosso aulão de português. Questão 1. Considerando as regras do emprego da crase, assinale a alternativa cuja frase está correta. Então aqui sempre que falarem em crase, crase é a junção da preposição a com o artigo a. Aí nós teremos esse a aqui com acento indicador de crase. Aí já vem uma dica aqui também. Sempre que vocês tiverem dúvidas relacionadas a usar ou não acento indicador de crase, vamos substituir a palavra feminina que vem depois por uma masculina. Então, sempre que você fizer essa substituição e você usar ao, aí você indica que você usará crase. Se você usar somente o, você vai usar o a sem crase. Então, vamos lá. Alternativa A. Inicialmente, a família sujeitou o menino a uma educação carinhosa. Vamos substituir aqui educação carinhosa por sistema educacional. Então, inicialmente, a família sujeitou o menino a um sistema educacional. Então, nesse caso aqui, nós não usaremos crase. Então, já vamos eliminar a alternativa A. Alternativa B. A verdadeira provação veio após as primeiras alegrias. Então, vamos fazer aquela mesma coisa. Vamos substituir aqui as primeiras por primeiros. Então, a verdadeira provação veio após os primeiros momentos de felicidade, por exemplo. Então, se usei os, não uso crase também. Alternativa C. O menino estava perfeitamente imune às sensações da nova fase. Então, o menino estava perfeitamente imune aos sentidos. Então, se observarmos aqui, neste caso aqui, nós usamos aqui aos, né? Porque eu falei os sentidos da nova fase. Então, o menino estava perfeitamente imune aos. Se eu uso aos, como eu disse lá em cima, ou ao, eu vou usar o a com acento indicador de crase. Então, nesse caso aqui, a alternativa C está correta. Alternativa D. Algumas senhoras inglesas dedicavam-se a educar as crianças. Então, aqui vem uma outra atenção que vocês devem ter. Sempre que tiver verbo aqui, e esse aqui está no infinitivo, não usamos crase, tá bom? Então, aqui já vamos eliminar também a alternativa D. Alternativa E. Antes de partir, o menino deu adeus a seus brinquedos. Então, outro ponto que vocês devem ter bastante atenção, não usamos crase também antes de palavras masculinas, né? Então, aqui também a alternativa E está errada. Questão 2. Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, as lacunas da frase conforme a norma padrão da língua. Então, aqui nós temos há anos. Então, aqui nós já vimos que indica tempo passado. Sempre que indicar tempo passado, nós vamos usar a com H. Então, H, A e acento. Então, aqui já podemos eliminar as alternativas D e E. Estudiosos têm. Então, estudiosos está no plural, não é isso? Então, aqui nós podemos observar que todos os têm também estão no plural. Agora, o que está em questão aqui é este pronome aqui, o se. Este se, ele tem que vir depois do verbo ou ele vem antes do verbo? Então, aqui nós já estamos abordando colocação pronominal. Colocação pronominal refere-se à próclise, que é quando o pronome vem antes do verbo, mesóclise, o pronome vem no meio do verbo, e ênclise, o pronome vem após o verbo. Então, nesse caso aqui, nós temos também uma locução verbal. Nós temos um verbo auxiliar, tem, mas o verbo principal, questionado. Então, sempre que tivermos as locuções verbais com verbo no particípio, que é o questionado, é um verbo no particípio, o pronome virá depois do verbo auxiliar. Então, nesse caso aqui, tem que ser depois do tem. Então, aqui já podemos também eliminar a alternativa A. Agora, ele vai vir sempre depois do verbo auxiliar, desde que não haja os casos obrigatórios de próclise, que é quando o pronome tem de vir antes do verbo. Então, aqui nós temos ou alternativa B ou C. E, novamente, aqui abordando a questão da crase, né? Há anos, estudiosos têm se questionado acerca da contribuição que o conhecimento dos buracos negros
pode trazer a nossas vidas. Então, como aqui, ó, nossas vidas está no plural, nós não vamos usar crase, não. Então, vai ser o A sem acento indicador de crase. Então, nesse caso aqui, a resposta correta é a letra B. Questão 3. Assinale a alternativa em que a redação escrita está correta quanto à concordância das palavras. Então, aqui outro tema que cai bastante nas provas desta banca. Concordância. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, aqui nós temos aqui a alternativa A. Os oceanos podem ser contaminados? Então, não pode ser aqui, né? Então, oceanos... Então, contaminados. Então, não pode ser. Neste caso aqui, essa alternativa A já está errada. Como a lavagem de roupas de tecidos sintéticos. Alternativa B. Os membros, plural, não é isso? Apresentou. Então, ficou eles apresentou? Não, eles apresentaram. Então, aqui também já está errado. Então, deveria ser os membros do parlamento apresentaram pesquisas sobre as fibras de tecidos sintéticos. Então, aqui nós encontramos aqui mais um erro, tecidos sintéticos, que são expelidas das roupas ao serem lavadas em máquinas de lavar. Então, alternativa B também errada. Alternativa C. Ocorrerão a conservação dos oceanos. Então, a conservação dos oceanos. Então, aqui está invertida a ordem, né? Justamente com o intuito de confundir o candidato. A conservação dos oceanos ocorrerá. Então, aqui, ó, não pode ser também. Então, aqui a alternativa C já está errada. Se as autoridades criarem regulamentações para os fabricantes. Alternativa D. Uma boa desculpa, com todas as indicações propostas pelo autor, é a lavagem de roupas com menos frequência. Então, aqui essa alternativa D aqui, toda a concordância aqui desta alternativa está correta. Alternativa E. Também é necessário a compra de menos roupas. Então, vamos pôr na ordem correta aqui. A compra de menos roupas é necessária neste caso. Então, aqui está errado por causa do necessário. Deveria ser necessária. Então, a alternativa E está errada também. Questão 4. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Novamente, aqui, concordância verbal. Sempre fala em concordância verbal, já é autoexplicativo aqui também, né? É a concordância do verbo com o sujeito, ok? Então, aqui, alternativa A, o lavrador e o filho. Então, são duas pessoas, dois, plural, não é isso? Então, o verbo tem de estar no plural, sujeito composto, verbo no plural. E aqui ele está no singular. Então, o lavrador e o filho trabalham, deveria ser. Então, alternativa A já vamos desconsiderar. Alternativa B, 2 colônias de 5 alqueires bastou para o lavrador plantar café. Então, 2 colônias, plural, não é isso? Então, o sujeito aqui no plural, o verbo deve estar no plural. Tinha que ser bastaram. C. Segundo o lavrador, em Rio Doce, haviam terras para serem requeridas. Terras está no plural, não é isso? Entretanto, aqui, ó, não chega nem a ser uma pegadinha, não, mas é questão de gramática mesmo. O verbo haver, no sentido de existir, segundo o lavrador em Rio Doce, existem terras, né? Então, aqui ele está no sentido de existir. Verbo haver, no sentido de existir, ele não vai para o plural, ok? Então, memorizem isso aí. Então, aqui neste caso aqui dessa alternativa C, precisa de ficar havia mesmo. Então, também está errada a alternativa C. Agora, a alternativa D. O mesmo tipo de feiura do interior possuem o narrador e o lavrador. Então, aqui, quem que possui o mesmo tipo de feiura? O narrador e o lavrador. Então, nós temos aqui o narrador e o lavrador. Aqui são 2 pessoas, não é isso? Então, são 2 pessoas, verbo no plural. Então, essa alternativa aqui está correta. O narrador e o lavrador
possuem o mesmo tipo de feiura triste. Então, quando vocês encontrarem essas alternativas, coloca na ordem correta, que o objetivo da banca aqui é justamente confundir o candidato. Porque se você for lendo sem refletir, o mesmo tipo de feiura triste, singular. Então, o verbo deveria estar no singular? Não. Mas o que interessa aqui na realidade é o narrador e o lavrador. Vamos colocar a frase na ordem correta. A alternativa é, para o lavrador, lucros maiores. Lucros maiores no plural. Então, o verbo deve estar no plural, se conseguem. E aqui está se consegue. Então, a alternativa é também descartada. Questão 5. Acentuam-se em razão da mesma regra as seguintes palavras. Então, nós temos aqui, quando se tratar de acentuação gráfica, nós temos que lembrar o quê? Quando a palavra é oxítona, quando ela é paroxítona e quando ela é proparoxítona. Então, a palavra é oxítona quando a sílaba forte é a última. Ela é paroxítona quando a sílaba forte é a penúltima e proparoxítona quando a sílaba forte é a antepenúltima, ok? Então, lembrando que a gente sempre começa a contar, a fazer essa divisão aqui, a observar a sílaba aqui do final para o começo. Então, neste caso aqui, por exemplo, nós vamos ver aqui, então, empréstimo, sílaba, o MO última, o TI penúltima e o PRES antepenúltima, ok? Então, aqui, como nós já vimos, vamos ver mais uma palavra aqui, por exemplo, carnê. Então, nós temos aqui, a última sílaba é o NE, a penúltima sílaba é o CAR. Então, vamos começar sempre da direita para a esquerda. Então, nós temos aqui, alternativa A, dívidas, crédito e empréstimo. Então, nós vimos aqui, vamos fazer a separação aqui, por exemplo, dessa alternativa. Então, nós vimos aqui o quê? Que ela não é a última, não é a penúltima, ela é a antepenúltima. Então, se ela é antepenúltima, ela é proparoxítona. Mesmo caso aqui, crédito, separei também, última, penúltima, antepenúltima, que é a sílaba forte. Então, se ela é acentuada, ela já é a sílaba forte, ela é a sílaba tônica. Então, nós temos aqui dívidas. Vamos separando aqui também das, vi e o di. Então, você já tem um acento aqui, sílaba forte, sílaba tônica. A gente não fala dívidas, então a mais forte é essa. Então, nós temos uma regra aqui, que toda proparoxítona, ela é acentuada. Então, essa questão aqui é uma questão fácil e não pode errar. Então, aqui, como nós vimos aqui, todas são proparoxítonas e todas são acentuadas. Então, a alternativa A, neste caso aqui, está correto, porque todas foram acentuadas, porque todas são proparoxítonas. Neste caso aqui, nós já vimos que aqui nós temos uma palavra oxítona, que a sílaba forte é a última, não é? E aqui nós já vimos que não é a última nesse caso. Olha aqui a sílaba forte, todas elas acentuadas. Então, já eliminamos a alternativa B. É uma questão que dá para resolver bem rápido ali para ganhar ponto, para ganhar tempo para aquelas questões mais complexas. Alternativa C. Então, comércio, sílaba forte, olha aqui, também, outra oxítona. Então, você nem vai precisar lembrar todas aquelas regras de acentuação, neste caso aqui não. Então, também errada. D, favorável, a separação aqui, última, penúltima. E aqui é o quê? Última, penúltima, antepenúltima. Então, proparoxítona, proparoxítona, e essa daqui é paroxítona. Então, não pode ser pela mesma regra que receberam acento, não. Da mesma forma, carnê, sílaba forte, é a última, então ela é uma palavra oxítona, né? E aqui também oxítona, e aqui já não é mais oxítona, não, no caso de tendência, porque a sílaba forte não é a última. Então, já eliminamos aqui a alternativa E também. Questão 6. Releia os versos a seguir. Que me perdoem se eu insisto neste tema, se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam o coração como expressão. A frase em destaque, vai de encontro aos intelectos, pode ser substituída sem alteração de sentido do texto por. Então, primeiramente, quando eu falo, aqui gera muita dúvida, se é vai de encontro ou vai de encontro ao ou vai ao encontro de. O que nós temos aqui, então, é vai de encontro. Por exemplo, se eu disser, o namorado foi
de encontro à namorada ou foi ao encontro da namorada? Então, sempre que dissermos vai de encontro a, indica que é contra. Então, o carro foi de encontro ao ônibus. Então, ele bateu, ele foi contra o ônibus. Agora, se eu disser o carro foi ao encontro do ônibus, é porque o carro foi encontrar o ônibus, ele foi na direção do ônibus. Então, vamos ver aqui. Alternativa A. Vai de encontro aos intelectos. Eu posso substituir por vai em busca dos intelectos? Não, porque nós já vimos o que? Vai de encontro é quando vai contra. Vai em favor dos intelectos? Não. Vai de encontro é sempre contra. Vai ao encontro dos intelectos? Também não, porque nós já vimos que vai de encontro é porque é algo contra. Vai à procura dos intelectos? Também não. Então a alternativa é vai contra. Então o importante dessa questão aqui é você memorizar. Vai de encontro a é contra. Vai ao encontro de é quando vai encontrar, vai na direção. Questão 6. Considere a tira para responder à questão. Onde você estava ontem, Riran? Escondido embaixo da minha cama o dia todo. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso de vez em quando. Então a nossa questão aqui já está falando do de vez em quando. O que seu pai acha disso tudo? Ele hoje não foi trabalhar, está escondido embaixo da cama. Outra questão extremamente fácil, não pode errar. A expressão de vez em quando, no segundo quadrinho, equivale a. Então, quando ele fala, eu acho que todo mundo deveria fazer isso de vez em quando. É precocemente, antes do tempo? Não. Ininterruptamente, sem parar? Também não. Impreterivelmente, quando falamos de impreterivelmente, é aquilo que não pode ter atraso, né? Vem aqui impreterivelmente às 6. Também não. Repentinamente, de repente, quando ele faz de vez em quando, também não. Ocasionalmente, sim. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso ocasionalmente, que é de vez em quando, aquilo que não é sempre. Questão 8. Leia a charge para responder a questão. Então, sempre que tiver a charge aqui, observem bem as imagens. Eu disse para acertar o relógio para o horário de verão. Então, a esposa disse. Olha o marido. Então, acertei-lhe uma chinelada. Então, vamos observar essa imagem aqui. Olha lá, o relógio está quebrado, não é isso? Então, no plano da linguagem verbal, o humor da charge advém do fato de o marido, no pedido da mulher, entender o verbo acertar com o significado de. Então, aqui nós temos que ter atenção que envolveu, né? Marido e mulher. Mas quer é o quê? O fato do marido. Então, como é que o marido interpretou o pedido da mulher? Então, ele entende como que ele entendeu o verbo acertar. Não é a mulher, é o marido neste caso. Então, aqui, alternativa A, resolver. Então, resolvi uma chinelada, descartado. Consertar, também não dá. Endireitar, também está descartado. E a alternativa D, o que ele fez com o relógio? Ele atingiu, então, atingiu o relógio com uma chinelada. Então, esse verbo acertar aqui está com o significado de atingir. E ajustar, esse ajustar aqui foi o que a esposa, se fala lá como a esposa pediu para que ele fizesse, aí sim, nesse caso, seria ajustar. Eu disse para ajustar o relógio, aqui foi a esposa. Mas a pergunta não fala, não é esposa, é marido. Então, nesse caso aqui, a alternativa D, atingir, já que ele acertou o relógio com o chinelo. Questão 9. Assinale a alternativa redigida de acordo com a norma padrão de colocação dos pronomes. Olha aqui de novo, essa banca sempre cobra muito. Colocação pronominal, bem como crase, não é isso? Então, alternativa A. Por certo, todos comportariam-se adequadamente durante a cerimônia a que comparecessem as autoridades. Então, aqui vamos lembrar do caso de colocação pronominal que já vimos antes, que envolve próclise, mesóclise e ênclise. Então, próclise é quando o pronome precisa vir antes do verbo. Olha o pronome, então ele deveria vir aqui. Não nesse caso específico.
só para vocês lembrarem o que é próclise. Mesóclise é quando ele viria no meio do verbo, então poderia ficar comportar-se-iam. E ênclise é o que já está ocorrendo aqui, comportariam-se. Agora nós precisamos ver, compreender as regras aqui para sabermos se está correto ou não. Então, alternativa A. Por certo, todos comportariam-se. Então, olha o se aqui. Agora, esse se está correto ou não? Neste caso aqui, essa colocação pronominal não está correta, porque sempre que tiver aqui, ó, todos, que houver esse pronome indefinido aqui, nós precisamos de usar próclise. Então, deveria ser todos se comportariam. Agora, vamos ver a crase. Adequadamente durante a cerimônia a que comparecessem as autoridades. Então, aqui nós vimos que temos um A entre o indicador de crase, só que antes de pronome relativo aqui, olha o que? Não se usa crase antes do pronome relativo. Alternativa A está descartada. Alternativa B, ninguém se aventurou. Então, aqui nós vimos aqui o ninguém, que isso aqui é um pronome indefinido. Então, nesse caso aqui, a colocação pronominal está correta, que é o mesmo caso aqui do todos, né? Então, todos, ninguém, vai haver sempre a próclise, que é o pronome antes do verbo. A fazer lances a partir. Muito comum cair nas provas a partir, memoriza. Eu não uso crase antes de verbo no infinitivo. Então, sempre tiver a partir, sem crase, não vai partir nada, não. Então, aqui também a alternativa B já está descartada. Alternativa C. Nos esconderam em uma fazenda. Então, aqui nessa alternativa C, nós temos um pronome oblíquo. Então, não podemos começar a frase com pronomes oblíquos. Então, deveria ser esconderam-nos, ok? É o mesmo caso de te amo, não posso. Então, tem que falar eu te amo, não posso começar a frase com pronomes oblíquos. Em uma fazenda, temendo que ficássemos expostos a agressões. Tem crase ou não tem? Antes de palavras aqui, ó, nesse caso aqui, esse substantivo no plural, eu não uso crase, ok? Não uso crase antes de palavras no plural, aqui de substantivos no plural. Agora, alternativa D. Ainda me comove a situação da família da vítima, à qual só resta chorar o assassinato do pai. Então, ainda é advérbio. Então, sempre que houver advérbio, é o que a gente chama de palavra atrativa. Vai haver o caso de próclise. O que é próclise? Quando o pronome vem antes do verbo. Então, aqui, devido a esse advérbio aqui, ainda, que é a palavra que vai indicar a próclise. Então, até aqui está correto. Ainda me comove a situação da família da vítima, a qual só resta chorar o assassinato do pai. Então, aqui nesse caso aqui, quando fala, por exemplo, só resta, se eu falar assim, ó, só resta, então resta a alguém, não é isso? Então, ele já pede aqui a preposição a. Neste caso aqui, vai ser empregada a crase sim, porque nós temos aqui, ó, sempre que for qual ou quais, mesmo sendo pronome relativo, vamos ter que observar a questão da regência. Então, nesse caso aqui, a gente poderia colocar a frase assim, por exemplo, só resta a família chorar, resta a alguém, resta a família. Então, neste caso aqui, nós vamos usar a crase, ok? Nada incomodados com a censura. Então, aqui nós temos uma preposição e aqui nós temos uma outra. Então, aqui, ó, com essas duas preposições, depois de outra preposição, não se usa crase. Ok? Com a censura de toda a imprensa, os terroristas se responsabilizaram por mais um ataque a civil. Então, já eliminamos aqui também a alternativa E. Então, a questão mais complexa, essa colocação pronominal, teremos mais aulas sobre elas, que ela é muito importante e sempre cai nas questões. Questão 10. Assinale a alternativa que completa a lacuna da frase a seguir em conformidade com a concordância da norma padrão da língua. No México, no início dos anos 70, revoluções sociais e a influência da cultura estrangeira. Revoluções plural. Então, o verbo terá de vir no plural. Mas nenhuma alternativa tem verbo no plural. A questão está errada? Não. Então, vamos compreender aqui agora.
quando falamos aqui, ó, no México, no início dos anos 70, então aqui, ó, existia revoluções, revoluções plural, o verbo precisa estar no plural, então já elimino a letra A. Agora nós temos aqui, já vimos antes também, esse verbo haver aqui, ó, no sentido de existir, ele virá sempre no singular. Então, no México havia revoluções, não importa se aqui está no plural ou não. Então, o verbo haver no sentido de existir virá sempre no singular, não pode ir para o plural, ok? Alternativa correta. Mas se tivesse que usar tivesse que usar realmente o verbo existir, aí teria que ser existiam revoluções, mas verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. Então vocês vão usar a ou havia, né? Como é esse caso aqui, ou então houve, por exemplo, né? Nunca vocês vão colocá-lo no plural, ok? E cai muito também nesse caso. Então aqui se ocorria também está errado, porque está no singular, abundava também no singular e surgia também no singular, sendo assim está errada também essa questão, essa alternativa. Questão 11. Considerando as regras de concordância nominal, agora nós já temos aqui, já não é mais concordância verbal. Concordância nominal, nominal vem de nome, né? Então é a concordância do substantivo, que ele vai ter com o pronome, com adjetivo ou numeral. Regência verbal. Quando fala em regência verbal, é aquilo que vai reger o verbo, né? Se ele vai ter uma preposição e qual preposição. Para lembrarmos, por exemplo, sobre regência verbal, se eu falar aqui, ó, eu acredito, aí você vai falar, vai me fazer uma pergunta, aí você vai falar o que ou em que? Aí então você vai falar, eu acredito em. Então isso aqui é regência verbal. O verbo acreditar, ele pede essa preposição em aqui. E a colocação pronominal, que é o caso de próclise, ênclise e mesóclise. Então nós temos concordância nominal, regência verbal e colocação pronominal. Assinale a alternativa em que o trecho destacado em elementos que facilitam a compreensão da história dos povos em cada período está corretamente substituído. Então, o que nos importa aqui nessa questão é isso aqui. Elementos que facilitam a compreensão da história dos povos em cada período. Então, não substituir o que está destacado aqui por um desses pronomes aqui. Então, vamos lá. É uma questão que contempla ali 3 tópicos muito interessantes e que requer muita atenção também, né? Concordância nominal, regência verbal e colocação pronominal. Então, nesse primeiro momento aqui, ó, então, quando eu falar elementos que facilitam, já identificamos o verbo. Se eu chegar aqui e falar, por exemplo, eles facilitaram, aí vocês vão fazer aquela pergunta, né? O que? Ok? Então, sempre que fizermos a pergunta com o que, é um verbo transitivo direto. Ok? Então, se é verbo transitivo direto, aí vamos responder, eles facilitaram o que? A compreensão. Se é verbo transitivo direto, então, nesse caso aqui, a compreensão eu posso substituir pelo que? A compreensão é a mesma coisa que ela. Certo? Só que eu não posso falar elementos que facilitam ela. Não pode. Então, aqui, ó, nós já podemos descartar aqui onde tem o lhe. Porque para ser o lhe, tem que ser um verbo transitivo indireto, ok? Então, nesse caso aqui, ó, então nós já vamos eliminar a alternativa B. Tem mais um lhe na alternativa D. Então, quando eu falo a compreensão é ela, e aqui, o as aqui, ó, significa elas, não é isso? Elementos que facilitam nas, então é elas. Então, já vamos eliminar. Vamos fazendo por eliminatório, que fica mais fácil. Agora aqui, ó, C, elementos que os facilitam. Facilita o quê? A compreensão é ela. Então, aqui eu já eliminei também a alternativa C. Então, a alternativa correta é a alternativa E. E, só prestando atenção neste momento aqui, desse complemento, desse verbo, já conseguimos responder uma questão que é extremamente complexa. Então, agora, por que ficou elementos que a facilitam? Então, aqui, ó, sempre que tivermos aqui um pronome relativo, vai ocorrer a próclise. Próclise é o quê? O pronome que vem antes do verbo. Então, elementos que a facilitam, ok?
Então, uma questão complexa, mas que deu para a gente responder ali somente no começo. Questão 12. O termo destacado em decidir que a vida logo me daria tudo, se eu não deixasse que o medo me apagasse no escuro. Tem sentido equivalente ao da expressão. Então, vamos lá, se. Então, sempre que tivermos esse se, por exemplo, se eu disser, se não chover, eu irei trabalhar. Então, isso é uma condição. Então, aqui nós vamos ver aqui uma outra expressão que também expressa uma condição. Quando fala lá em condição, de repente você não lembra lá, né, que o se é uma oração subordinada, adverbial, condicional. Qual dessas outras aqui vai dar uma ideia de condição? E decidi que a vida logo me daria tudo se eu não deixasse que o medo me apagasse no escuro. Então, aqui é uma condição. A vida só vai me dar tudo se eu não deixar o medo me apagar no escuro. Então, pode ser o ainda que, não expressa condição. Pode ser o desde que, vamos ver, e decidi que a vida logo me daria tudo desde que eu não deixasse que o medo me apagasse no escuro. Isso aqui é uma condição. Então, ok. Então, aqui já respondemos já. Mesmo que também não dá certo, assim que também não. E decidi que a vida logo me daria tudo depois que eu não deixasse, também não. Então, pegue a frase ali e tenta compreender o que ela está expressando, a ideia que ela transmite. A partir daí você vai substituindo e vai responder. Então, a questão que dá para fazer também ali, somente pela leitura e pela compreensão do sentido dela. Questão 13. Quanto à ocorrência da crase e a concordância verbal, então vocês viram que tem muita questão de crase, essa banca ela cobra muito crase, concordância verbal e também colocação pronominal, né? Então aqui, ó, assinale a alternativa completa, correta e respectivamente as lacunas do trecho. A secretária de saúde parabeniza a todos, todos, palavra masculina, não posso usar crase não. Então já vamos lá eliminar as alternativas D e também a alternativa E. A secretária de saúde parabeniza a todos os agentes de saúde pelo seu dia e pelo trabalho que vem prestando. Quem vem prestando? Os agentes. Então, os agentes plural, o verbo vir aqui também no plural. Então, já vamos eliminar aqui alternativas A e também a alternativa C, porque tem que estar no plural. Como os agentes, eles vêm. Então, sempre for plural, sujeito plural, o verbo virá com acento. Então, aqui já temos a alternativa B. E a última, pelo seu dia e pelo trabalho que vem prestando a todas. Então, é esse A aqui mesmo, prestando a todas as famílias de nosso município. Uma questão fácil esta. 14. Na frase, um casaco de lã de poliéster libera 1 milhão de fibras, enquanto um par de meias de nylon é responsável por 136 mil fibras a cada lavagem. O termo em destaque pode ser substituído corretamente sem alteração de sentido por. Então, nós temos aqui, quando eu falo enquanto, vamos substituir pelo quê? Então, primeiramente, vamos compreender o que a frase diz. Um casaco de lã de poliéster libera 1 milhão de fibras e um par de meia de nylon libera 136 mil. Então, o que a gente viu aqui? Uma proporção. Um libera 1 milhão e o outro libera somente 136 mil fibras. Então, aqui, ó, vamos substituir por assim que um casaco de lã de poliéster libera 1 milhão de fibras, assim que um par de meias de nylon é responsável, também já não dá. A frase vai ter alteração de sentido. Um casaco de lã libera 1 milhão de fibras à medida que um par de meias libera 136 mil. Então, isso aqui é uma proporção. Então, a alternativa B está correta, uma vez que a gente vê que um libera 1 milhão e o outro libera 136 mil. Então, aqui é proporcional, não é isso? Um casaco de lã libera 1 milhão, de modo que também não vai alterar sentido. Da mesma forma, essas outras alternativas também, a fim de que e tanto como também não dão certo aqui. Então, compreenda o sentido da frase. E aí vamos usar uma outra expressão aqui que não vai alterar esse sentido. Questão 15. Considere as frases seguintes.
tenho amigos que não leem e não frequentam livrarias. Lá dentro, ninguém nos obriga a comprar um livro. Assinale a alternativa em que os pronomes que substituem as expressões destacadas. Então, aqui, ó, mais uma vez, colocação pronominal, não é isso? Então, os pronomes substituem as palavras destacadas. Estão empregados em conformidade com a norma padrão da língua. Então, aqui nós temos que ver de novo, outra vez, colocação pronominal. Tenho amigos que não leem e não frequentam. Se eu chegar aqui e falar, eles não frequentam, vocês vão falar o quê? Verbo transitivo direto. Vamos fazer a perguntinha com o que. Eles não frequentam o que? Verbo transitivo direto. Livrarias são elas, não é isso? Eu não posso falar, né? E não frequentam elas? Não. Então, nesse caso aqui, o elas, vamos substituir por as. Lá dentro, ninguém nos obriga a comprar. Se eu chegar e falar, vou comprar o quê? Sempre fizer pergunta com que, verbo transitivo direto. Ou um livro. Um livro é ele, né? Eu não posso falar comprar ele. Eu posso falar comprá-lo, vendê-lo. Então, vamos lá. Tenho amigos que não leem, não frequentam livrarias. Já vimos que livrarias vamos substituir por as. Agora, não as frequentam ou não lhes frequentam. Então, já vamos eliminar o lhes. Onde tiver lhes, nós já vamos descartar. Por quê? Para usar lhes, eu tenho que ter um verbo transitivo indireto, não é isso? Aí sim, vai pedir um objeto indireto. Como é verbo transitivo direto, vai pedir um objeto direto. Então, já eliminamos aqui as alternativas C e E. Então, nós já vimos que livrarias, nesse caso, vai ser as. Então, aqui, ó, não as frequentam, não é isso? Então, não as frequentam. Agora, por que não pode ser não frequentam elas? Porque aqui, ó, como nós temos aqui esse caso aqui, ó, dessas palavras negativas aqui, ó, o não uma palavra em sentido negativo, então nós temos que usar a próclise. E próclise é o quê? Quando o pronome vem antes do verbo. Então já vamos eliminar aqui também. Então A e B estão certos nesse momento, não as frequentam. E aqui ocorreu próclise por causa da palavra de sentido negativo, não. Sempre que houver essa palavra, nós vamos usar o pronome antes do verbo. Agora, é comprar-lhe ou comprá-lo? Já disse a vocês que para eu usar o lhe, tem que ser um objeto indireto. Para ter um objeto indireto, eu preciso de um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que você vai fazer a pergunta com em. Por exemplo, eu acredito. Aí vocês vão falar em que? Em Deus. Então, aqui nós temos o verbo acreditar, é um verbo transitivo indireto. Para eu usar o lhe, tem que ser com o verbo transitivo indireto. E nesse caso aqui, nós temos um verbo transitivo direto. Então, comprar o quê? O livro. Então, é comprá-lo. Então, nesse caso aqui, a alternativa B também já eliminamos e vai ser a alternativa correta, a letra A. Então, muita atenção quando envolver colocação pronominal. Se gostaram aí da correção do aulão de português, dá um like aí e também se inscrevam no nosso canal. Resolva simulados online da VUNESP com correção em vídeo em nosso site. Acesse cienciaexata.com.